Essa família é desunida e também muito engraçada. Brigam por qualquer dragão e nunca pediram perdão. Dracarys pai, Dracarys mãe, Dracarys filho. Eu também sou da família, eu também quero te queimar. Dracarys pai, mãe, filho, eu também sou da família, eu também quero te queimar. Diz ela que canta, né? Aparece aqui só o do karaokê, nota 10. Obrigada. De 100, tá, gente? Só pra vocês saberem, eu não tô me achando, não. Que tosco! Bora pro vídeo, Pana Mendes. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim. Semana quente, hein, Pana Mendes? Exatamente, Grace Guerra. Semana quente, depois da live. Cara? Depois da live de domingo, saíram alguns vídeos já aqui no canal sobre House of the Dragon. Eu chamaria de uma enxurrada de dragão. Se você perdeu os conteúdos que já saíram aqui essa semana, um vídeo sobre o teaser do 7º episódio, um vídeo sobre a abertura nova com teoria sobre as perspectivas da série House of the Dragon, os links estão aqui na descrição. Corre lá para não perder nada da nossa cobertura. Você esqueceu de falar de domingo que lançou maravilhosa live pós-episódio e segunda com uma maravilhosa live de leitura de Fogo e Sangue. Também, já rolar. Nossa, eu vou deixar esses links aqui também. E lá no nosso Instagram tá rolando conteúdo extra. Exato, e é sobre isso que a gente veio falar. Tanto lá quanto no TikTok estão rolando conteúdos extras, vídeos, carrosséis, curiosidades, enfim. Não perca nenhum conteúdo, eu vou deixar o link do Instagram e do TikTok aqui na descrição também. Boa. Caso você ainda não siga, você vai lá conhecer nosso trabalho. Incrível, Cris. Bom, eu postei lá no Instagram um carrossel fazendo a conexão que vocês viram aqui na capa do vídeo da linhagem da Rhaenyra com nossos queridos protagonistas de Game of Thrones, Daenerys e Jon Snow. A verdade é que quem segue a série, ou só as séries, né, não consegue enxergar uma linha que leve House of the Dragon até Game of Thrones. Sim, a gente sabe que vai ter essa grande treta nesse momento na história. Os filhos da Alicent, por exemplo, que estão lá, são Targaryen. Eles são filhos do rei Viserys Targaryen. Então é todo mundo Targaryen real. Isso. Do lado da Rhaenyra, teoricamente, todo mundo é Targaryen também. Qual é o problema? O seu teoricamente é muita cara de pau. Teoricamente. É filho da mãe, não é filho da mãe? Exato, é todo mundo filho da mãe ali. Isso. Ela se casou com o Laenor Velaryon. Sim. E aí, independente de com quem ela transou, de quem satisfez a nossa rainha, não importa. O que importa é o combinado entre o Corlys Velaryon e o Viserys. Lembra desse combinado? Lembro. Até sentar no trono é Velaryon. Todo mundo é Velaryon. Depois disso, se sentou no trono é Targaryen. Isso. Então, teoricamente, os bichinhos ali são tudo Velaryon. Tudo Velaryon. Nesse momento. Mas no coração é todo mundo Targaryen. Afinal de contas, é todo mundo filho de Rhaenyra. Certo? Certo, mas tem um recado muito importante antes da gente começar. O que a gente vai mostrar aqui, para algumas pessoas, pode ser considerado spoiler. Mas não é spoiler, gente. Não é spoiler. Porque não é sobre a Dança dos Dragões, não é sobre quem vai sentar no trono agora, é sobre lá na frente, depois que um monte de coisa acontece, e acontece muita coisa, você pensar assim, nossa, mas existe um vitorioso pra essa guerra? Tem uma guerra pra mim, tem um vitorioso. Exato. Porque tem um monte de gente morrendo de tudo quanto é canto. Mas lá no final, depois de que tudo acontece e tudo mais, existe uma sucessão de genética mesmo, gente. Eu não tô falando aqui sobre quem venceu, Alicent ou Rhaenyra. Dentro do meu coração, Rhaenyra sempre. Mas na história, todo um desenrolar acontece dos dois lados. Exato. A gente tá falando aqui de sucessão para chegar na Daenerys. Quem foi que pariu quem até chegar na Daenerys? E aí a gente de cara já vai comentar sobre alguns filhos que não apareceram na série, mas vão aparecer. Vão aparecer agora muito em breve. Mas assim, se você disser, nossa, mas eu não sabia que a Rhaenyra e o Daemon tinham filhos, é uma coisa do livro, eu quero descobrir na série. Tá na abertura. Isso tá literalmente
literalmente na abertura do 6º episódio. E então, a gente comenta sobre isso no vídeo que saiu ontem. Então, antes mesmo desses filhos aparecerem na história, a gente já sabe que eles existem. Boa, Cris. Então, não é spoiler de forma alguma esse vídeo aqui. Bora lá. Em algum momento dessa história, então, teremos a união de Rhaenyra e Daemon Targaryen. Isso. E é aí que a gente começa a nossa linha de sucessão até chegar na Daenerys Targaryen, lá de Game of Thrones. Eles têm 3 filhos, que é o Aegon III, e aí eu coloquei errado. Eu coloquei Aegon II, mas é Aegon III. Sim. O Aegon II, a gente já viu na série. É o filho da Alicent com o Viserys. Exato. Por isso que eu coloquei errado aí, e eu quase matei uma fada do Hightower, entendeu? Porque a galera Hightower vê, ele não é o segundo, ele é o terceiro. Descansa, militante verde. E o fundinho dele ainda tá verdinho aqui, Exato. Descansa, militante verde, que aí eu tô falando do Aegon III mesmo, que tá escrito errado na imagem. Teve também o filho Viserys II, que é em homenagem ao pai da Rhaenyra, óbvio. Que bonitinho. E a princesa Visenya, que não chegou a ficar adulta. Né? Ela morreu piquitinha e foi isso que aconteceu. E aí tem uma dúvida que eu acho legal a gente já esclarecer, Podamendos. As pessoas perguntam muito sobre a Daenerys, por exemplo, ter sido Daenerys, a primeira de seu nome. Né? E antes dela, já rolaram Daenerys na família dos Targaryen. Exato. Essa galera que tem número do lado do nome foi uma galera que de alguma forma foi ao trono. E se já teve alguém com um nome igual ao deles no trono, eles vão ganhando esses números. Depois que a Rhaenyra e o Daemon então têm os filhos, a gente começa a nossa história aqui no vídeo com o Viserys II, que é o filho deles, o primeiro rei que vamos comentar aqui. Bora para a próxima página. Vou falar um pouquinho sobre o Viserys II, que foi o 10º rei Targaryen a sentar no trono de ferro. Olha! Segundo fontes extraoficiais, que você pode dizer que vem direto de Cris Cogumela, Viserys II vivia bem barbeado. Não entendo esse foi o primeiro influencer. Ele foi o primeiro influencer de Westeros. Ele vivia bem barbeado, tinha um longo cabelo que caía sobre os ombros e possuía um nariz bem proeminente, grossas sobrancelhas e um olhar sagaz, capaz de julgar qualquer um que o olhasse. E ele usou a coroa dourada do seu irmão, Aegon III. Boa! E não tem muito o que falar sobre ele, gente. Ele casou com a Larra Hogari aí e teve 3 filhos. Isso parece ser um nome das terras lá do outro lado do mar, né? Não sei de onde é Larra Hogari, mas fica para outro vídeo, né? E ela é bonita, o desenho que fizeram dela. Se vocês quiserem vídeo sobre essas conexões deles, coloca aqui nos comentários. Boa! O Viserys II com a Larra tiveram 3 filhos. Daenerys Targaryen, Aegon IV Targaryen e Aemon Targaryen. Nossa, eu vou falar o seguinte, pelas artes que você colocou, olha o julgamento que eu faço. A Daenerys, ela quase não pegava sol e estudava demais. O Aegon quase não pegava sol e comia demais. E o Aemon é horroroso. Horroroso, exatamente. Então, de todos os pais lindos, o Aemon não teve essa sorte aí de ser lindo também. Na hereditariedade. A Daenerys casou com um irmão, com o Aegon IV. Eita. Bora pro próximo slide, então, falar sobre Aegon IV Targaryen, também conhecido como o pior monarca de Westeros. Mais que o Aegon? E aqui eu paro pra falar pra vocês que Aegon não é um nome tão legal assim, parece. É verdade. Tem altos e baixos muito extremistas na história dos Targaryen. Exato. Bom, ele gerou vários bastardos e legitimou todos eles no leito de morte. Olha. Ele teve especificamente 13 bastardos. Mas com a esposa dele, ele teve esses 2 filhos, Daenerys e Daeron II. Olha. E teve um também, Nat morto. A Daenerys foi a primeira Daenerys, né? Não, já rolou uma Daenerys antes, na época de Jaehaerys e Alysanne. E a gente não sabe na Valíria também, né? Eu vou deixar o link dessa postagem aqui na descrição pra quem quiser salvar lá no Instagram. Sim. Ele começou o seu reinado jovem e bonito, mas encerrou velho e corrupto. E ele era corrupto. Seus olhos quase perdidos na gordura do rosto e as pernas fracas demais para sustentar a sua barriga. Achei bullying, muito bullying com esse homem. Ele usava uma nova coroa enorme e pesada que foi feita de ouro vermelho, com dragões esculpidos que possuíam olhos com pedras preciosas. Que lindo. Então ele mandou fazer essa coroa pra ele. Pra não chamar a atenção do que ele escondia com a barba, né? Ele foi conhecido como o pior rei da história de Westeros, o que lhe valeu a alcunha de Aegon o Indigno. Nossa! Ele é um dos que mais tem conteúdo aqui pra falar pra vocês, tá? Porque Sim. ele foi bem ruim mesmo. Ele foi corrupto, decadente, que se entregava aos seus desejos e paixões sempre que podia. Sim. Muita gente diz, inclusive, que se o Daemon Targaryen fosse rei, seria muito parecido com ele, por conta dessa devassidão. Atraente, ele era popular com as mulheres de alto e baixo
baixo nascimento, Sim. desde o início da sua vida. Ele teve no mínimo 9 amantes e muitos bastardos. Supostamente ele tinha qualquer mulher que quisesse. Ele mantinha amantes abertamente na corte para aflição da esposa dele. Ela vivia muito nervosa. E ela carrega tipo um livro da Fé dos Sete ali debaixo dos braços. Isso, ela tinha todo um apego religioso na vida dela. Sim. Ele chegou a dar de presente ovo de dragão para um lorde, visitou o castelo desse lorde e engravidou as 3 filhas donzelas do lorde. Meu Deus. Mas aí ele deu esse ovinho de dragão aí pra calar a boca do cara. Ele era completamente descompensado. E aí ele deu a espada dele de aço valeriano, a Blackfire, a mesma que Aegon, o Conquistador, empunhou, pro seu filho bastardo, Daemon, quando o garoto foi consagrado cavaleiro aos 12 anos. E isso foi considerado como um desejo claro do rei de que o Daemon sucedesse ao invés do seu filho legítimo, Daemon II. Sim. Mas cagaram na cabeça dele, né? É. Quem sucedeu ele foi o Daemon II, como muito bem está aqui. Conhecido, ao contrário de seu pai, pode passar, como Daemon o Bom. Olha! E ele casou com a Mariah Martell, ou Maria Martell. Maneiro. Isso é muito legal. Não, eu chamo de Mariah, tipo Mariah Carey. Exatamente. O Daemon II, ele foi durante todo o seu reinado, que aconteceu na Segunda Guerra Civil de Westeros. Nossa. Então, o pobrezinho era bom, mas rolou uma grande guerra civil nesse período em que ele foi rei. É aquele negócio, né? Se existia um rei ruim, o povo ficava revoltado, mas quieto por causa do medo. Exato. A partir do momento que vem um rei bom, eles começam a botar as revoltas pra fora, né? Pra ter alguma mudança. Essa grande Segunda Guerra Civil que rolou em Westeros, lembrando que a Primeira Guerra Civil foi a da Dança dos Dragões, que a gente tá vendo agora em A Casa do Dragão. Agora, nessa Segunda Guerra Civil, ela foi feita com o levante da família Blackfire. Olha. Que, pra quem não conhece, os Blackfire, eles são uma casa de bastardos Targaryen. E aí, nesse período aí do Daemon II, principalmente por conta da treta do rei anterior, que queria que um bastardo fosse pro trono. Como foi o Daemon mesmo, os Blackfire falaram, não, justice for Blackfire. Justiça pros bastardos, tudo. Por que só o povo do sangue, puro sangue? Mal eles sabiam que lá no futurão ia ter um Jon Snow, né? Um Jon Snow bastardinho. Cris, eu vejo agora os fãs de Game of Thrones não se é rasgando. Bastardo, não. Ele é de um casamento legítimo. Calma que a gente chega nele. Os Blackfire queriam, então, tomar esse reino pra eles. E aí o Daemon foi o responsável pela anexação via diplomacia de Dorne. Ele foi o responsável por isso. Que legal. Finalmente unificando todos os 7 reinos abaixo da muralha sob uma única coroa. Então, foi a primeira vez desde a conquista, Desde a conquista. Ele fez esse casamento com a Mariah Martell e ele fez isso diplomaticamente porque ele era decente. Que legal. Ele era um rei decente. E ele era lembrado como sendo um rei justo. Ele cumpria todos os acordos que ele fazia e ele era super correto. Ele seguia na linha, sem esse negócio de bastardinho, amava a esposa dele, todo bonitinho. E ele morreu durante a grande praga da primavera. Então ele não morreu em guerra, nem nada disso. Ele era de paz boa. e amor. Eles tiveram 4 filhos, certo? Isso, que é Baelor Aerys I, que chegou a subir ao trono. E aí eu não coloquei ele aqui na imagem que tá lá no Instagram, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele era um intelectual, que é esse aqui, que é tipo um Merlin. Ele era um intelectual, tipo Gandalf. magro, baixo, com um longo e liso cabelo. Ele tinha um rosto fino, comprido, uma barba pontuda e usava a coroa de Aegon, o Indigno, que era o avô dele. E em suas moedas era retratado com essa barba aí, que tem nessa imagem. Que maneiro. Se dizia pelos 7 reinos que Aerys preferia um livro em sua cama ao invés da sua esposa. Olha! Devido ao fato do seu casamento com a esposa Elenor não ter resultado em filhos, ele foi sucedido, depois da morte dele, pelo irmão Maekar I. Olha então foi bem pacífico esse rolê do Daemon com os filhos. Os filhos todos deles eram, tipo, super ok. Se davam bem. E aí, depois que o Aerys morreu, o Maekar assumiu, que era um mais novo, né? E aí o Maekar se casou com Diana Dane. Eita, que maneiro! O Maekar era um comandante de batalha, super poderoso e forte, super rígido, e ele serviu durante a rebelião Blackfire. Nossa, né? maneiríssima, armadura com as cabeças de dragão. Então, ele era um homem de natureza irritadiça, duro, orgulhoso, cheio de desprezo, rápido em julgar, condenar, e se tornou ainda mais severo e implacável após a morte do seu irmão Baelor, pela qual ele se sentia muito culpado. E aí ele tinha o seu próprio emblema
lema pessoal, que era 4 dragões de 3 cabeças. E o que... 2 e 2. O que eu fico imaginando é que a relação entre o Maker e o outro intelectual lá era muito parecida entre o Viserys e o Daemon. Isso. Era um muito batalha, guerra e sai daqui que eu não aguento mais vocês. E o outro polido, intelectual, e tá fazendo lá as coisinhas com os action figures. Mas o lema dele era qual? 4 dragões? 4 dragões de 3 cabeças, 2 e 2. E ele também usava uma armadura que dava uma aparência terrível e intimidadora, com dentes negros, curvos de dragão, que corriam por seus ombros, que tá ali, né? Aquele desenho. E seguia até o alto do elmo e descia pelas costas. E ele tinha um mangual com saliências pontudas de aspecto mais mortal. Assim. Parece o Sauron. E quando ele se tornou rei, ele mandou forjar sua própria coroa também. Ele não queria usar a coroa dos anteriores, que era uma coroa bélica, com pontos de ferro negro e um aro de ouro vermelho. Sim. Então ele era bem Targaryen raiz. Sim. Papo Targaryen na essência, valeriano. O brabo, né? Querendo matar Deus e o mundo. Isso. E aí ele teve 6 filhos, né? Daryl, Aerion, Aemon, que... Olha ali quem é esse Daemon. Velho pra caraca esse maluco. Não tinha noção que ele era tão velho, cara. Também não. São muitas gerações antes da Daenerys, Muitas. É, tipo, muito velho. Pensa no nome velho. Cara. Aemon Targaryen. Velho pra caraca. Aí teve também a dela, Rhae, que eram 2 mulheres, e o Aegon V. Essa Rhae tem cara de ser brava também, hein? A dela também. A dela tem cara também. O Aegon V, então, se tornou o rei, sucessor de seu pai, e ele casou com Beta Blackwood. Olha! Ele se tornou rei depois que o Grande Conselho rejeitou outros candidatos que estavam à sua frente na linha de sucessão. E depois que seu irmão mais velho, o mestre Aemon, recusou o trono. Então o que acontece? Era pro Aemon ter ido pro trono. Mas ele falou, não quero, muita confusão, minha família é muito estranha, vou me isolar. Não, quero mochilar pelo mundo. Saiu e foi mochilar pra muralha, entendeu? Então vocês estão muito doidos, vou embora. Falou, valeu. Meteu o pé e foi pra muralha. Eu prefiro viver na muralha do que viver essa maluquice, né? Exato. E aí, o conselho, aquele mesmo que escolheu Viserys. Conselho 101? Que ficou ali sendo... Não, 101 não, porque aquele foi icônico. Tá. Aquele, se você não sabe, tem uma live de domingo agora aqui que eu expliquei tudo sobre esse conselho. Mas o conselho, né, que continua sendo o conselho ali de Westeros, todo mundo que se mete na vida da corte. O pequeno conselho. Eles decidiram quem faria essa sucessão, já que o menino falou, não tô afim. E aí eles escolheram ele, o Aegon V. Ele era o 4º filho do Maker, né, que também era o 4º filho. Então o Aegon recebeu a alcunha de Aegon o Improvável, porque você ser um rei, sendo o 4º filho de um rei que foi 4º filho, é tipo, nunca que seria você. As possibilidades são baixíssimas, né? Mas ele conseguiu. Exato, que aí a vida dá teu jeitinho. E aí ele virou o Aegon o Improvável, do tipo, era meio que esse o lema dele. E aí, de acordo com o mestre Aemon, o Aegon, apesar de ter sido um homem crescido e com filhos, ele continuava sendo meio menino, era meio bobo. Entendi. Com uma inocência e uma doçura que todos amavam. Então, antes de partir pra muralha, o Aemon disse ao irmão, é preciso um homem pra governar. Um Aegon, não um Egg. Mate o menino e deixe o homem nascer. Eita! Então ele transformou ele num Aegon rei, né, com esse conselho. O menino, gente, o menino era o 4º filho. O menino olhou pra todo mundo e falou, nossa, mas nunca que vai ser eu. Nunca, você de boaça aqui, ó, não vou nem estudar, não tô precisando. E aí do nada virou rei e ficou, gente, mas e agora faz o quê? Exato. E aí o Aemon falou, precisa de um Aegon e não um Egg. Fui e meteu o pé. Deixou o homem sozinho, coitado. Mas ele casou com uma mulher belíssima. Belíssima, a Beta Blackwood. E eles tiveram juntos o Duncan, Raelle, Daryl, Shera e Jaehaerys II. A Shera e o Jaehaerys se casaram. Nossa, esse negócio de irmão, né? Vamos para a próxima página. Juntos eles tiveram 2 filhos, Rhaella e Aerys II Targaryen. Nossa, mas é muita mistura do mesmo sangue, gente. É muito, gente. Mas tinha que ter um doido no fim das contas. Bom, ele era pai do Aerys II, que é o avô de Rhaegar, Viserys e Daenerys, como todo mundo sabe. O Jaehaerys tinha uma aparência doentia, pálida e frágil, com olhos roxos e cabelos na altura dos ombros. Tá vendo que ele é meio palidinho aí? Então. Me lembra muito o rei Alfredo. Alfredo. Então, eu acho que talvez o George Martin tenha se inspirado no rei Alfredo. Sim. Porque ele usava essa coroa
coroa, que era do Maker, Sim. que era o avô dele, que era brabão, né? Eu acho que ele usava pra tentar impor alguma coisa, porque não tava conseguindo só por ele mesmo, assim. Era doente, tadinho. E ele casou com a irmã Barbie Targaryen, né? Com a Shera, exatamente, que pode chamar de Cheryl Targaryen também, que eu acho que veio muito daí, né? Shera de Cheryl. Bom, o Jaehaerys II Targaryen, ele ascendeu ao trono com 34 anos, e devido ao seu estado de saúde delicado, ele foi considerado fraco por muita gente. Olha. Mas agora que vem, olha as conexões. Muita gente dizia que ele era delicado, Sim. né? E muito frágil, essas coisas todas. Tinha um cara do lado dele que se chamava Sir Barristan Selmy. Aê! Que ele colocou na guarda real, né? Ele promoveu o Sir Barristan guarda real. Sim. E o Sir Barristan pensava diferente. Achava que ele era um bom rei. Então ele falou, como você é o único que puxa meu saco, vem aqui pra guarda real. E o Sir Barristan ficou aí pra sempre, né, gente? O Sir Barristan pulou várias gerações, cara. Várias gerações. Até se aposentar forçadamente pelo Joffrey. Exato. Caramba. E aí os dois se casaram, então, os filhos, Rhaella e Aerys II. Nossa. E aí começa a treta. Vai, Pandaman. Aerys II Targaryen. Burn the wall! Casado com sua irmã, Rhaella Targaryen. Nossa, ela tá com uma cara de tristinha. Pô, mas casado com um maluco, né? Vamos lá. O início do reinado do Aerys II foi promissor, resultando em paz e prosperidade aos 7 reinos. Sim. Mas o rei logo começou a ficar cada vez mais doido. Principalmente após o desafio de Valdocaso, onde ele ficou cativo de um nobre rebelde por vários meses. E aí esse negócio dele ter ficado preso lá deixou ele um pouco tenso. Sua crueldade e paranoia apenas cresceram depois disso. Ele foi morto durante a Grande Revolta, a Guerra do Usurpador, que destronou sua família e viu ascender em Westeros uma nova dinastia real, com os Baratheon assumindo o controle do reino. Fun fact, os Baratheon também foi uma casa de bastardos Targaryen. Sob os governos de seu avô e pai, a corte real em Porto Real havia crescido conservadora. Até antes do Aerys II, era tudo conservador. Sim. E o Aerys, ele foi um ótimo rei que impressionou todo mundo com as mudanças que ele trouxe. Ele substituiu velhas e tacanhas figuras por rostos mais jovens e promissores, impressionando com um jeito implacável do jovem Tywin Lannister em lidar com uma rebelião de seus vassalos e o nomeou como sua mão. Ele queria pessoas novas do lado dele. Ele queria dar uma rejuvenescida up, sim, no governo. Porque ficava essa troca de pessoas ali, o conselho sempre de pessoas muito velhas e tal. Só que ele deu um tiro no pé, né? Trazendo essa galera nova pra perto dele, ele acabou sendo cada vez mais questionado. A gente não sabe também, assim como Otto Hightower lá influenciou os ouvidos de Viserys, não se sabe o quanto que o Tywin Lannister influenciou também os ouvidos do Aerys II. O que a série traz pra gente, e os livros mostram um pouquinho também de Game of Thrones, era que o Aerys meio que bagunçou a cabeça do Tywin também. Sim. Esse negócio de tornar ele mão meio que também forçou a barra pra ter não rolar uma guerra direta entre os Lannister e os Targaryen, também era maluquice. Sim. Mas tem todo um lance ali de politicagem, mandar a mão pra fazer algumas viagens, e aí a esposa Tywin ficava lá com ele. Sozinha. E aí a galera achava que tava traindo também. Então rolou toda uma treta de bastidores, assim, porque ele tinha esse jeito de ser super vanguardista, mas que a galera não via com bons olhos. Isso. Alguns viam e outros não. Mas aí nasceu 3 filhos. Isso. Viserys III. Por que terceiro? Porque ele se autoproclamou rei. Tá. A gente não pode esquecer disso. Sim. Ele falou, sou rei. Aí Viserys III. Que ele falava, sou Viserys III de meu nome. Daenerys Targaryen, primeira de seu nome. Isso. Porque ela também se autoproclamou rainha, portanto foi a primeira Daenerys que se tornou rainha. Sim. Por isso que ela é a primeira, mesmo tendo tido outras Daenerys antes dela. Nossa, mas isso confunde tanto, Confunde gente. muito, né? E o Rhaegar, que era originalmente o herdeiro do trono do Aerys II. Mas morreu lá na batalha contra... Exato, se não tivesse tido todo esse teretetê. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Rhaegar, então. Ele era super popular entre os nobres e os plebeus. Sim. Ele morreu durante a rebelião do Robert, que foi desencadeada pelo suposto rapto de Lyanna Stark, que foi a segunda esposa dele. Sim. Para os lealistas,
lutas da casa Targaryen, Rhaegar é lembrado como uma figura histórica. E aí, junto com a sua primeira esposa, que foi a Elia Martell, inclusive, fun fact de novo, lá em Game of Thrones, lembra que o Oberyn chega na corte e ele bota dedo na cara de todo mundo, falando, você matou minha irmã? Isso. Ele queria se vingar dos Baratheon e, consequentemente, do Joffrey, do Tommy, de todo mundo que era Baratheon ali, Sim. porque o Robert matou todos os Targaryen, né? Inclusive a Elia, que era a irmã dele, casada com Rhaegar. E matou os sobrinhos também, Rhaenys e Aegon, que eram os filhos deles. Do outro lado, depois existe a teoria que esse jovem Aegon é o Grife que aparece nos livros. Isso, existe essa teoria. O Rhaegar e a Lyanna Stark se casaram em segredo e ela engravidou de Aegon, que não tem número nenhum. Porque não virou rei. Mas era o nosso querido Jon Snow, Ben Denis. Voltando um pouquinho pra falar sobre o Viserys e a Daenerys, volta o slide só pra galera não se perder. O Viserys, então, ele foi chamado de Rei Pedinte, ele se tornou herdeiro do seu pai após a morte de Rhaegar, e ao final da rebelião de Robert se tornou um exilado. A gente viu lá no início de Game of Thrones. Sim. E a Daenerys, que a gente conhece muito bem, foi chamada de Daenerys Targaryen, nascida da Tormenta, é a última remanescente confirmada da casa Targaryen, que se autoproclamou primeira de seu nome, primeira rainha mulher da história de Westeros, que não teve chance de governar o seu povo, ao qual ela imaginava que tinha direito de governar. Ou vai vir toda uma nova história aí nos novos livros. A gente não pode abandonar as esperanças. Exato. Eu acho que, considerando tudo que o George Martin construiu sobre a família Targaryen, e principalmente pelos relatos que ele faz no blog dele, em que ele diz muito que nem tudo que aconteceu na série vai acontecer nos livros. Nem todo mundo que morreu na série vai morrer nos livros? Eu acho que talvez ele trabalhe uma Daenerys que consiga ser rainha. Afinal de contas, a gente tá vendo agora como a luta das mulheres dentro da linhagem Targaryen foi super complexa. Várias mulheres eram super capazes de serem rainhas, de suceder ao trono e de serem líderes ali naquele lugar, e foram boicotadas o tempo todo pelo Conselho de Westeros por serem mulheres. Mas desde o início, né? Desde Rhaenyra. Na verdade, desde Visenya, porque a Visenya era a irmã mais velha e o Aegon que virou rei, né? Por mais que ela governasse no lugar do rei em muitos momentos, foi ele que sentou como rei no trono. Eu acho que talvez o George Martin entregue essa reparação histórica aí no livro, colocando Daenerys Targaryen como rainha dos 7 reinos. Boa! Coloca aqui nos comentários se vocês curtiram esse vídeo, saber um pouquinho mais. É aquilo, gente, como tudo é fofoca e coisas que o George Martin disse aqui e ali, publicou no blog dele e tudo mais, a referência para criar esse conteúdo foi a Wiki de Gelo e Fogo, que é baseada em tudo que já foi publicado do George Martin. De forma oficial. De forma oficial, exatamente. Então, essas são as informações que existem até agora, até que o George Martin decida mudar tudo. Comenta aqui, então, se você curtiu o vídeo. Falou a Cris Cogumela. Exato. Tudo fofoca até que se prove o contrário. Sim. Comenta aqui se você curtiu o vídeo e, claro, se você espera que nos livros Daenerys Targaryen faça essa reparação histórica e honre Rhaenys, Rhaenyra, Visenya e todas as outras mulheres que poderiam ser grandes rainhas Targaryen sentando no trono de ferro. É o que a gente quer, né? Eu sou Team Daenerys no trono. Todos queremos. Beijo. Obrigada por ter assistido até aqui e se inscreva no canal se você curtiu o vídeo. Boa. Tchau. Show.